Existe um animal no Brasil que, quando sente perigo, se fecha em uma esfera quase perfeita, sem deixar nenhuma pata, cauda ou nariz exposto. Não é truque de ilusionismo, é anatomia real, resultado de dezenas de milhões de anos de evolução. O tatu-bola é o único mamífero do mundo capaz de se enrolar completamente, formando uma cápsula dura que confunde até predadores treinados. Símbolo da Copa do Mundo de 2014, esse animal vive no Cerrado e na Caatinga brasileiros e está ameaçado de extinção, em parte pelo mesmo país que o escolheu para estampar o evento esportivo mais assistido do planeta. Hoje você vai entender como funciona essa armadura viva, por que ela exigiu uma anatomia diferente de todos os outros tatus, e o que ameaça a sobrevivência desse animal extraordinário. No Brasil existem duas espécies de tatu-bola, e a distinção entre elas importa, especialmente para a conservação. O tatu-bola do Nordeste, Tolypeutis tricinctus, é endêmico do Brasil e vive no Cerrado e na Caatinga. É esse que esteve no centro das atenções na Copa de 2014, quando o mascote fuleco foi criado a partir da sua imagem. Já o tatu-bola do Sul, Tolypeutis matacus, tem distribuição mais ampla, cobrindo também o Pantanal, o Chaco paraguaio e partes da Argentina e Bolívia. As duas espécies são muito similares em aparência e comportamento, mas diferem no status de conservação. O T. tricinctus é classificado como vulnerável pela IUCN e como ameaçado pelo governo brasileiro. Os dois pesam entre 800 gramas e 1,5 kg em adultos, medem cerca de 22 a 30 centímetros de comprimento corporal, e têm a característica compartilhada que os torna únicos: conseguem se fechar completamente. Existem 21 espécies de tatus no mundo, mas apenas as do gênero Tolypeutis conseguem se fechar completamente em uma esfera. O que torna isso possível é uma anatomia radicalmente diferente de todos os outros tatus. Os demais tatus têm a carapaça dividida em bandas flexíveis no meio, mas as placas dianteiras e traseiras são tão grandes que não permitem um fechamento completo. No tatu-bola, a proporção é diferente: a placa cefálica, que cobre a cabeça, e a placa pélvica, que cobre a metade traseira do corpo, são suficientemente grandes para se encaixarem como duas tampas de uma caixa esférica. As patas dianteiras têm um formato especial, curvado, que as esconde perfeitamente dentro da abertura quando o animal se dobra. A cauda é curta e grossa, e encaixa no espaço entre as duas grandes placas quando o animal fecha. O resultado é uma superfície praticamente contínua, dura por fora, e um espaço interno que protege todas as partes moles, a barriga, as patas, o focinho, a cauda, sem deixar abertura explorável. A carapaça do tatu não é queratina, como as escamas de répteis, nem quitina, como a exoesqueleto dos insetos. É feita de osso verdadeiro, coberto por uma camada de escamas córneas. Do ponto de vista estrutural, é uma extensão do esqueleto. As placas ósseas, chamadas osteodermos, formam um mosaico rígido unido por suturas, e nas bandas intermediárias, por articulações que permitem algum movimento. Para sustentar essa armadura, a coluna vertebral do tatu é extraordinariamente reforçada, com vértebras fundidas na região torácica. O peso da carapaça representa uma fração significativa do peso total do animal, um investimento metabólico enorme. Mas a proteção que oferece compensa. Testes com predadores mostram que cães domésticos, lobos-guará e até onças têm dificuldade de abrir um tatu-bola fechado. Alguns predadores simplesmente desistem após tentativas frustradas. A linhagem dos tatus é antiga. Os primeiros ancestrais reconhecíveis aparecem nos registros fósseis há cerca de 60 milhões de anos, no início do período Cenozoico na América do Sul. Mas a história de armaduras ósseas em mamíferos da América do Sul é ainda mais impressionante quando se olha para os parentes extintos dos tatus modernos. Os gliptodontes, grupo que viveu do Mioceno ao Pleistoceno tardio, eram animais enormes. O maior deles pesava mais de 1 tonelada, com carapaça rígida, sem bandas, parecida com uma abóbada. Eles se extinguiram há cerca de 10 mil anos, provavelmente pela combinação de mudanças climáticas e pressão da caça pelos primeiros humanos a chegar às Américas. Os tatus modernos, incluindo o tatu-bola, são os representantes vivos mais próximos dessa linhagem que inventou a armadura de osso como estratégia de sobrevivência de mamífero. O tatu-bola do Nordeste habita dois dos biomas mais ameaçados do Brasil, o Cerrado e a Caatinga. Prefere áreas abertas ou semi-abertas, com solos mais secos e vegetação esparsa, o tipo de paisagem que foi amplamente convertido em pastagem e lavoura ao longo do século XX. É um animal de hábitos solitários e crepusculares, com picos de atividade ao amanhecer e ao anoitecer.
Sua dieta é baseada em formigas e cupins, o que o torna um insetor especializado. Usa as garras frontais para abrir termiteiros e formigueiros, come os insetos com a língua longa e pegajosa, e pode ingerir grandes quantidades em uma única saída. Por depender de termiteiros, o tatu-bola tem uma relação ecológica direta com esses insetos. Onde os cupins são abundantes, a densidade de tatu-bola tende a ser maior. A destruição de termiteiros, que ocorre em atividades agrícolas, remove diretamente a base alimentar do animal. O tatu-bola tem uma reprodução lenta para um mamífero de seu tamanho. A fêmea gera normalmente apenas um filhote por gestação, após um período de gestação de aproximadamente 4 meses. O filhote nasce já com a carapaça formada, mas ainda mole, endurece nas primeiras semanas de vida. A mãe amamenta o filhote por cerca de 2 meses dentro da toca. A maturidade sexual é atingida por volta dos 1 ano a 1 ano e meio de idade. Os tatus em geral têm uma particularidade reprodutiva chamada polimbrionia em alguns gêneros, mas no Tolypeutis cada gestação produz apenas um indivíduo. Com um filhote por ano no melhor dos cenários, e mortalidade significativa por atropelamento e perda de habitat, as populações demoram muito para se recuperar. O intervalo entre gerações longo torna qualquer declínio populacional difícil de reverter. O comportamento de se fechar em bola, que funciona contra predadores naturais, se tornou uma armadilha mortal no contexto das rodovias. Quando um veículo se aproxima em alta velocidade, o tatu-bola não foge, se fecha. O instinto que funcionou por 60 milhões de anos falha completamente diante de algo que ele não evoluiu para reconhecer como ameaça. O resultado é que o tatu-bola figura entre os mamíferos com maiores taxas de atropelamento registradas no Brasil. Estudos de monitoramento de atropelamento de fauna em rodovias do Cerrado mostram que ele aparece com frequência preocupante nos levantamentos. Estimativas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade apontam que os atropelamentos representam uma das principais causas de mortalidade da espécie. A combinação de habitat fragmentado, rodovias cortando o cerrado e o comportamento inato de enrolar cria uma pressão que as populações não conseguem absorver dado o ritmo reprodutivo lento. Em 2012, a FIFA e o governo brasileiro escolheram o tatu-bola como mascote da Copa do Mundo de 2014. O personagem foi batizado de Fuleco, junção de futebol e ecologia, e apresentado ao mundo com a missão declarada de conscientizar sobre a biodiversidade brasileira. O lançamento gerou cobertura internacional e levou o nome do tatu-bola para países que jamais teriam ouvido falar da espécie. Mas há uma ironia evidente: ao mesmo tempo em que o Brasil colocava o tatu-bola no centro do evento esportivo mais assistido do planeta, as populações da espécie continuavam caindo pela combinação de desmatamento, atropelamento e caça ilegal. O próprio bioma onde o tatu-bola vive, o Cerrado, tem menos de 20% de sua vegetação nativa original conservada. A mascote virou símbolo, mas o animal real continua precisando de atenção que vai além do marketing. A conservação do tatu-bola depende de ações em várias frentes. No que diz respeito ao habitat, a proteção e restauração de áreas de cerrado e caatinga é fundamental, especialmente fragmentos que ainda guardam populações viáveis. Programas de pagamento por serviços ambientais para proprietários que mantêm vegetação nativa ajudam a criar incentivos econômicos para a conservação fora de unidades de proteção integral. No que diz respeito às rodovias, a instalação de passagens de fauna, túneis e bueiros dimensionados corretamente, em trechos com alta incidência de atropelamento tem demonstrado eficácia documentada para diversas espécies. Redutores de velocidade e sinalização em pontos críticos também reduzem a mortalidade. Na pesquisa, monitoramento por armadilhas fotográficas e radiotelemetria permite estimar densidades populacionais e identificar as áreas prioritárias para a ação. O tatu-bola não precisa de uma nova mascote, precisa de cerrado de pé e rodovias com passagens de fauna. O tatu-bola é o único mamífero do mundo que consegue se fechar completamente em uma esfera. Tem uma armadura feita de osso verdadeiro, herdada de uma linhagem de 60 milhões de anos, e usa esse escudo para se defender de tudo que a natureza inventou até agora, mas não consegue se defender de uma rodovia. Símbolo da Copa de 2014, esse animal é ameaçado de extinção no Cerrado e na Caatinga enquanto o bioma que o sustenta perde vegetação nativa em ritmo acelerado. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o tatu-bola além do mascote, deixa o like, comenta o que mais te surpreendeu, e se inscreve no canal para acompanhar os próximos documentários sobre a fauna brasileira. O link para a matéria completa com fontes está na descrição.